Boa tarde, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês. Agradeço também quem está assistindo online, acompanhando assim a transmissão. Me chamo Márcio Erle, sou analista de sustentabilidade da Gerência de Mudanças Climáticas da SEMAS, que é a Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Fernando de Noronha, do Governo de Pernambuco. Vou fazer aqui minha autodescrição, né, como foi orientado aqui. Eu sou um homem branco, tenho cabelos pretos curtos, estou vestindo uma camisa azul, calça jeans azul, tênis branco e uso óculos. Aqui a gente vai apresentar a plataforma ClimaPE, Ação Climática nos Municípios Pernambucanos. A plataforma ClimaPE foi um dos últimos projetos da nossa gerência e a gente vai falar um pouco dela aqui hoje. Aqui não está avançando. Aqui o passador não está funcionando. Estava desligado, eu liguei e continuou sem funcionar. Joia, a gente vai começar então falando brevemente sobre mudanças climáticas, só para dar um nivelamento, né, conceitual. Né? As mudanças climáticas, elas não acontecem de uma hora para outra, né? É muito a longo prazo, né, ao longo do tempo, e ela gera impactos nas temperaturas e nos padrões climáticos. Né? É um tema que tem se popularizado muito, né? Tem muito se falado, infelizmente, pelos impactos que a gente vem sofrendo, né, no mundo todo. Estou sendo traído aqui. Pessoal, peço ajuda aí a vocês. Bem no meio dele, vê se vai. Saiu agora, né? Erros técnicos. Voltou? Voltou? Não sei se sou eu, você. Acho que não sou eu que estou passando, não. Não tem outro, não? Os lados aqui? Vocês podem ir passando, então?
Tá bem. Ok. Então, pode ir lá na... Pode passar? Próxima. Bom, então vamos aqui acelerar, né? Essas mudanças climáticas, elas têm duas causas, né? Tanto as naturais como as causas humanas, e aqui a gente vai focar nas causas humanas. Então, a gente traz alguns exemplos aqui, como a queima dos combustíveis fósseis por veículos, a exemplo da gasolina. Tem também o metano, liberado por aterros sanitários, agricultura e, principalmente, a pecuária. E como também pode ser pelo desmatamento ou queima intencional de vegetação. Pode passar. Bom, os cientistas já há muito tempo vêm acompanhando, vêm monitorando o aumento da temperatura do planeta. Então, nas últimas décadas, a gente pode ver ali pela linha vermelha como tem sido muito acentuado esse aumento da temperatura. Então, espera-se que o desejo seria que não passasse de 1,5 grau ou, no máximo, 2 graus, sob risco de ter tragédias, desastres ainda muito maior. Mas a tendência é que, provavelmente, isso vai ser superado. Pode passar? Então, a gente já está enfrentando esse tipo de eventos extremos. Então, por exemplo, esse ano a gente teve a tragédia lá das enchentes no Rio Grande do Sul. A gente teve também o aumento de temperatura no Rio de Janeiro. Aqui, recentemente, em 2022, a gente teve chuvas no litoral com algumas mortes. Quem imaginou que a Amazônia teria seca, e aquelas imagens dos botos mortos, foi muito impressionante. Pode passar. Mas e aqui em Pernambuco, como é que está se dando esse impacto das mudanças climáticas? Pode passar. A região Nordeste, os cientistas identificaram que ela fica numa região chamada de Climate Change Hotspot, onde o foco é das mais vulneráveis do Brasil, que pode tanto aumentar a temperatura, ter secas e ter essas inundações. Pode passar. E aí traz essa vulnerabilidade em dois aspectos. O primeiro que eu vou mostrar é a desertificação. Pernambuco, justamente por estar naquele hotspot, 135 municípios estão situados em áreas suscetíveis à desertificação. Ou seja, um pouco mais de 90% desse território está dentro dessa condição. E o próximo slide, a gente vai mostrar sobre... Pode passar o slide. Que é a outra realidade, que é do litoral. Ou seja, que o nível do mar, ele pode tornar Recife uma cidade muito vulnerável às inundações. Então, tem essas duas características de vulnerabilidade no estado de Pernambuco. Pode passar. E aí, como é que o governo do estado tem enfrentado essas mudanças climáticas? Então, já tem uma trajetória de uns 14 anos, 16 anos, que começou com a criação do Comitê de Mudanças Climáticas em 2008. Depois, no ano seguinte, 2009, teve a criação do Fórum de Mudanças Climáticas, com participação da sociedade civil. Em 2010, teve o lançamento muito importante da Política de Enfrentamento às Mudanças Climáticas. E, em 2011, teve a elaboração do Plano Estadual, vindo da política. Em 2020, aquele fórum que foi criado em 2009, ele foi totalmente reformulado, inclusive aumentando o número de membros, ampliando, inclusive, a participação da sociedade civil nesse fórum. E, mais recentemente, em 2022, foi lançado o Plano de Descarbonização, que é onde a gente definiu metas de curto, médio e longo prazo para diversos setores da economia no Estado. E também a criação do CEPEM, que é o Comitê Estadual Pernambuco Carbono Neutro, que é um comitê intersetorial, por se tratar de... A gente acredita que o enfrentamento às mudanças climáticas não se faz apenas dentro da Secretaria do Meio Ambiente. Tem diversas outras secretarias, como Desenvolvimento Econômico, como Agricultura, que precisam estar envolvidas nisso. Pode passar. Mas a gente tinha uma lacuna de informação. A gente não conhecia como estava sendo tratadas as mudanças climáticas nos municípios. Pouco se sabia, Alguns municípios, um município ou outro compartilhava alguma informação nesse sentido. Então, a partir disso, pode passar, a gente criou o projeto chamado Pernambuco Fortalecendo Capacidades Locais
recuperação climática, justamente para preencher essa lacuna e envolver mais os municípios nessa questão. Pode passar. Então, esse projeto tem alguns objetivos. O primeiro dele é a integração multinível entre governos. A gente precisa da participação dos municípios no compartilhamento das informações para a gente conseguir, finalmente, monitorar e apoiar esses governos locais na implementação de suas agendas climáticas. E aí, a partir de que a gente consegue fazer isso? A partir do compartilhamento e transparência dos dados públicos, né? E a intenção do projeto, a gente fez agora o piloto, mas a intenção é que haja uma atualização anual para a gente conseguir acompanhar a evolução ou involução desses municípios e, a partir daí, o governo pensar como a gente vai conseguir apoiar eles nessa pauta. Pode passar. Então, esse projeto teve um financiamento pelo Under2, foi o Future Fund, um fundo internacional do grupo do Climate Group. Trouxemos para a equipe, né, o ICLEI, América do Sul, que foi o nosso parceiro executivo, e, por sua vez, o ICLEI trouxe a iSocial, que foi a startup que fez a parte tecnológica do projeto. E foi um projeto super rápido, na verdade. Assim, a gente, desde o início até o final, até a conclusão, no mês passado, foram apenas 6 a 7 meses de execução do projeto. E esse projeto ele foi planejado por 5 etapas, que eu vou detalhar a partir do slide seguinte. A primeira etapa foi a definição dos eixos. Que temas a gente vai querer saber que os municípios estão desenvolvendo as suas políticas, né? Então, foram 7 eixos. Eles foram governança e instrumentos, ou seja, como é que a estrutura administrativa está funcionando. O segundo eixo foi a educação ambiental. O terceiro, adaptação e gestão de riscos. Depois veio a agricultura de baixo carbono, conservação e recuperação ambiental, gestão sustentável de resíduos e energia e transporte. Ou seja, cada um desses 7 eixos a gente definiu que ações a gente vai querer saber dos municípios e para cada ação a gente criou uma pergunta. Então, foi um conjunto de 34 perguntas para cobrir esses 7 eixos. Então, essa foi a primeira etapa, quando a gente criou esses eixos e pensamos que pergunta a gente ia fazer para eles. Pode passar. Mas a gente precisava validar essas perguntas, né? Validar os temas junto aos municípios. Então, para isso, criamos um grupo de trabalho com o objetivo de ter representantes das 12 regiões de desenvolvimento de Pernambuco. Para isso, a gente criou alguns critérios e selecionamos os municípios, tanto como o Recife, que tem em torno de 1,5 milhão de habitantes e está na área do litoral, como o Cedro, que está no sertão e tem em torno de 10 mil habitantes, juntando sua zona rural com a zona urbana. Então, a gente validou, fizemos aqui em Recife uma oficina de 2 dias, onde tivemos palestras e questões, e foi muito rico essa colaboração, e fizemos alguns ajustes, né, de coisas que não faziam sentido a gente perguntar, e foi importante a gente saber coisas que, de fato, faziam sentido perguntar. Pode passar. A terceira etapa foi o desenvolvimento da ferramenta, e foi onde a startup iSocial entrou mais fortemente. Então, aquelas perguntas se transformavam num formulário digital, baseado na plataforma Monday, e que, no fim, esse Monday foi conectado a um BI do Power BI, baseado no Power BI com alguns relatórios. E tem também os bancos de dados, porque, além das respostas, dos dados, a gente solicitou nos formulários para que os municípios nos fornecessem material que comprovasse aquelas ações, aquelas políticas. Então, eles nos enviaram leis, decretos, documentos de planos, registro das suas comunicações, dos seus programas. Pode passar. E aí, antes do início, né, para preparar o início do preenchimento, a gente criou um seminário com a presença dos municípios, que foi também transmitido online, e cada um daqueles temas, daqueles 7 eixos, tiveram uma breve palestra, né, para ter um nivelamento conceitual, para a gente melhorar a qualidade das respostas. Então, contamos muito com a equipe da SEMAS, né, em várias temáticas, também representantes do ICLEI, como também convidados externos. E também, a partir desse lançamento, a gente fez alguns plantões online para os municípios entrarem, consultarem, tirarem suas dúvidas sobre os temas, sobre as perguntas, sobre a forma de preencher o formulário. Pode passar.
E aí, por fim, agora já em agosto, né, em 14 de agosto, muito recente, não faz nem um mês, finalizamos o projeto. Né? Então, a gente lançou um hot site na SEMAS, que é o semas.pe.gov.br/clima-pe, e fizemos um webinário para fazer esse lançamento junto com a participação da equipe e dos municípios. E aí elaboramos um fact sheet, que é um documento resumido, fazendo algumas análises de dados dos resultados que a gente encontrou. E aí aqui eu vou apresentar rapidamente a cara da plataforma. Né? Aqui é o BI. Tivemos, dos 184 municípios, mais o distrito de Fernando de Noronha, tivemos a participação de 115 municípios, representando, cobrindo, né, 62% dos estados. Queríamos ter tido 100%? Queríamos. Mas foi, mesmo com muito esforço, a gente acha que 115 foi um resultado muito satisfatório de participação. Aqui está pequenininho, não dá para ver. A gente fez uma classificação dos municípios em 3 níveis, em 3 estágios. Né? O estágio inicial, quando o município cumpria até um terço dos instrumentos elencados. O nível intermediário, de 1/3 até 2/3 dos instrumentos propostos, e o nível avançado, acima de 2/3. Então, aqui nessa plataforma, no menu lateral, ali na esquerda, você consegue acessar tanto essa página inicial, a visão geral, e uma página para cada um daqueles eixos, mostrando todos os resultados. E aqui eu trouxe um exemplo do eixo de governança e instrumento. A gente fez questão de apresentar aqui no BI todos os dados, todas as perguntas, com todas as respostas que a gente colheu. Então, assim que você entra, você tem o resultado de todos os municípios e tem alguns filtros que vocês podem aproveitar. Então, você pode filtrar por um determinado município, ou por uma região de desenvolvimento, ou por um determinado estágio, né, aquele inicial, intermediário ou avançado. Aqui também é outro exemplo de conservação e recuperação ambiental. E aí, lá na parte inicial, a gente estimula que vocês acessem, baixem. Né? A gente está dando acesso abertamente, né, com transparência, à base de dados, que vocês possam fazer suas próprias análises, e tem também o documento da metodologia de pontuação, onde a gente fez essa classificação. E aí eu vou trazer aqui alguns resultados que a gente fez essa análise dos dados colhidos dos 115 municípios. Da participação dos municípios, a gente teve majoritariamente o Sertão de Araripe. Né? 90% do Sertão do Araripe participou, compartilhando seus dados. E 28% do Sertão de Mochotó foi a região de desenvolvimento com menor representatividade nos dados. E aí aqui a gente pode ver que temos muito trabalho a ser feito. Né? Essas colunas laranjas mostram o estágio inicial. Né? Então, você vê que a educação ambiental, energia, transporte, gestão de resíduos, tem a maioria dos municípios que responderam estão nesse estágio inicial. Mas também a gente tem ali 3 eixos, como adaptação e gestão de risco, agricultura de baixo carbono, conservação e recuperação, que tem uma representatividade maior também do estágio avançado. E aí eu vou apresentar aqui alguns resultados de cada eixo. Né? Então, em governança e instrumentos, 91% dos municípios não conhecem as emissões de gases de efeito estufa, né, que isso pode ser feito por um inventário, por exemplo. E 63% não possuem legislações ou planos para a agenda ambiental climática, ou seja, a gente precisa ter um avanço muito nessa questão. E 53% dos municípios possuem instâncias participativas, como conselho ou comitê. Já 76% possuem setores dedicados à agenda ambiental dentro da estrutura administrativa. Então, tem ou uma secretaria, ou um órgão, uma agência, ou talvez uma gerência. Muitos dos municípios, talvez a maioria, não tem uma secretaria específica, exclusiva para o meio ambiente. Muitas vezes junta com infraestrutura ou com agricultura, por exemplo. Já no eixo de educação ambiental e comunicação, 77% dos municípios não possuem uma normativa, uma legislação ou decreto para promover a educação ambiental. Mas, apesar disso, 52% fazem alguma ação de educação ambiental. E 64% produzem campanhas ou programas. Muitos utilizam rádios, até aquelas bicicletas, circulando algumas informações educativas. No eixo de adaptação e gestão de risco aos impactos climáticos, 59% possuem planos, ações ou projetos de adaptação.
Já 63% possuem estudos e instrumentos, como mapeamento de áreas de riscos e plano de contingência. Isso geralmente é feito pela Defesa Civil do município. No eixo de agricultura de baixo carbono, 58% dos municípios incentivam prática de baixo carbono e resiliência. E muitos desses produtos, né, dessa prática de baixo carbono na agricultura, vem da agricultura familiar. E 60% relataram que tem produtos dessa agricultura familiar, dessa agricultura de baixo carbono, utilizados na merenda escolar. E também 69% tem produtos comercializados nas feiras locais, o que fomenta muito essa produção. No eixo de conservação e recuperação ambiental, 67% não possuem leis ou planos para conservação e reflorestamento. E 51% possuem equipe de fiscalização ambiental. Mas é muito importante para a equipe de fiscalização ter uma lei que baseie as suas ações, né? No eixo de gestão sustentável de resíduos, 44% possuem leis ou planos para gestão de resíduos, 34% realizam coleta seletiva e 22% realizam compostagem dos seus resíduos. E, por último, tem aqui o eixo de energia e transporte. No setor de energia, 54% possuem ações para promover a eficiência energética. Muitos municípios, inclusive no governo do Estado, você tem algumas políticas de eficiência energética nos edifícios públicos, por exemplo. 11% tem iniciativas para utilização de energia renovável, por exemplo, de placa solar. 38% desses municípios possuem iniciativas para mobilidade sustentável. 11% usam biocombustível na frota pública. Foi muito interessante quando a gente tratou de mobilidade sustentável, a exemplo de Cedro, lá naquele GT, né, no começo do projeto, que não fazia muito sentido a gente pensar em transporte público. Era uma cidade que não tinha assim, um porte suficiente que tivesse um sistema de transporte público, né? Mas 38% tinha iniciativa dessa mobilidade sustentável. E aí eu lanço aqui uma proposta para vocês acessarem a plataforma, conhecerem os dados, verem se o município de vocês divulgar os dados ou não, e se não divulgarem, cobrem dos municípios. Vai haver agora esse ano, né, uma troca de gestão, né, então a gente precisa manter esse contato, né, com os gestores, os prefeitos, para a gente conseguir fazer essa atualização anual dos dados. E aí vocês baixem, façam suas próprias análises, façam pesquisas. Então a gente faz muito esse apelo para vocês, para conhecer a plataforma dos dados, para a gente ter esse panorama e continuar tendo esse monitoramento dessa evolução do enfrentamento das mudanças climáticas no Estado. Então, eu agradeço muito a atenção de vocês. Fico à disposição para qualquer pergunta, uma conversa que vocês querem fazer depois. Obrigado. A minha pergunta é em relação à localidade. Esses locais, majoritariamente, são do semiárido? De que locais você está perguntando? Dos que responderam? Isso. Veja, a gente teve representação de municípios que responderam de todas as regiões de desenvolvimento, dos vários sertões, do litoral, da Mata Norte, Mata Sul. Então, a gente teve a participação de todos esses setores. Primeiramente, parabéns. Eu entendi esse aplicativo como um primeiro passo para se entender qual o problema para pensar soluções. E eu queria saber se vocês têm, porque essas questões de informação de como o clima é impactado no nosso estado é difícil de se ter. Pelo menos como cidadã, eu acho, por mais que a gente saiba da emergência, é difícil da gente encontrar essas informações. Mas vocês têm algum pensamento assim nos próximos passos de como talvez ajudar esses municípios a mitigar as consequências das mudanças climáticas ou mitigar
eu acho que eu errei a palavra, porque mitigar é sobre... Mitigar ou adaptar. Adaptação. Desculpa. Sim, a gente ainda vai se debruçar mais sobre esses dados e a gente definir estratégias, né, do governo do Estado junto aos municípios. Então, a gente pode fazer tanto desde capacitação, ou até pensar um fundo, um financiamento, né, para eles adotarem, né, implementarem algumas das políticas, né. Então, por exemplo, a gente vai fazer essa análise mais aprofundada de todos esses eixos e fazer alguma mobilização. A gente percebeu a importância do engajamento do município, né, e principalmente da comunicação do Estado com todos os municípios de Pernambuco, né. A gente fez um esforço muito grande, né, para tentar chegar até o gestor, para mobilizá-lo, engajá-lo, dizer, por favor, né, conte com a gente, participe aqui do projeto, disponibilize um pouco do seu tempo para informar, né, esses dados, né? Então, acho que a gente precisa fazer essa campanha, né, estratégia de comunicação junto aos municípios para eles participarem e a gente ter um retrato mais fiel, né, de todo o território do Estado e a gente pensar algumas estratégias. Mas a gente ainda vai sentar para pensar que caminhos serão esses. Boa tarde, eu sou Ricardo. É Marcos, ou é Márcio? Márcio. Márcio, parabéns pela apresentação. Eu tenho certeza que, como um pouquinho de biólogo que sou, a gente fica muito feliz de ver que o governo, que as secretarias estão vendo essa questão que é crucial trabalhar e apoiar essas comunidades para desenvolver metodologias que possam mitigar. Eu acho que a colega colocou muito bem que não é só fazer a avaliação, mas é como gerenciar as consequências disso e apoiar, né? Eu também sou de órgão do Estado e, assim, o meu desejo é que a gente pudesse compartilhar um pouquinho mais além da metodologia, porque no complexo que eu trabalho, a gente também está fazendo alguns investimentos nesse sentido, das empresas que fazem parte do complexo apresentarem suas melhorias em termos de sustentabilidade, ESG e tal. E a gente, inclusive, vai apresentar um material no palco aqui, o próximo, talvez, a palestra, já está todo mundo convidado. Mas parabenizar você e aí só perguntar assim, tem como a gente, como órgão público também do Estado, fazer essas trocas? Eu acho que tem e agradeço. Parabéns pela apresentação, muito feliz de ver isso. Obrigado. É swap, né? A gente faz parte, né? A Secretaria faz parte de um grupo de trabalho de descarbonização. Inclusive, quem tem sido mais assíduo é a equipe de ESG. E a gente pode manter esse contato para compartilhar maiores detalhes, né? Porque foi realmente um overview, né, sobre o projeto para a gente construir juntos. Obrigado. Mais alguém? Bom, então eu agradeço mais uma vez a atenção de vocês e a participação. Obrigado.